Harry Potter é uma das obras de literatura mais consumidas dos últimos 30 anos, e durante todo esse tempo, a narrativa principal nos ensinou a torcer pelos Grifinórios e a desconfiar dos Sonserinos. A divisão era simples e conveniente, coragem do lado de cá, maldade do lado de lá. Mas quando você para de consumir a obra pelo ponto de vista do protagonista e começa a observar os personagens com mais atenção, percebe que essa divisão nunca foi tão limpa quanto a série queria que acreditássemos. E mais do que isso, percebe que várias das características que fazem de um Sonserino um vilão são exatamente as características que qualquer pessoa ambiciosa e lúcida deveria querer desenvolver. Começa pela fundação da casa. Salazar Sonserina não criou sua casa em torno da maldade, criou em torno de ambição, astúcia, determinação e autosseleção. Os Sonserinos não aceitam mediocridade. Não fingem que todos são iguais ou que esforço e talento não fazem diferença. Eles sabem quem são, sabem o que querem, e não se desculpam por isso. Numa escola onde Dumbledore claramente favorecia os Grifinórios, onde Harry recebia passes livres por situações que qualquer Sonserino seria punido, os membros da Casa Verde aprenderam desde cedo que o sistema não joga limpo, e que depender da boa vontade de quem está no poder é uma ingenuidade cara. Draco Malfoy é o exemplo mais fácil de interpretar errado. Ele é arrogante, sim. Mas arrogância no contexto de Draco é consciência de posição. Ele sabe de onde vem, sabe o que representa e não tem interesse em fingir que não sabe. O defeito real de Draco não é a arrogância, é ter crescido num ambiente onde o orgulho da família substituiu o desenvolvimento do próprio caráter. Quando ele precisa agir por conta própria, sem o nome Malfoy abrindo portas, ele hesita. Mas essa hesitação revela algo importante. Por baixo da postura, existe um homem que tem princípios que ele mesmo não consegue verbalizar e que no momento decisivo não consegue cruzar certas linhas. Isso não é fraqueza de caráter, é caráter resistindo à pressão. Lucius Malfoy é frequentemente reduzido ao papel de vassalo arrogante do Lorde das Trevas, mas essa leitura ignora o que ele realmente representa. Um estrategista que sobreviveu a 2 guerras, manteve o patrimônio da família, protegeu os seus e nunca abriu mão da posição mesmo quando o contexto ao redor desmoronava. Ele jogou em vários tabuleiros ao mesmo tempo durante décadas. Isso não é vilania, é política de alto nível. E o fato de que a narrativa o trata como figura risível no fim não apaga que ele manteve a família Malfoy intacta enquanto muitos ao redor foram destruídos. Narcisa Malfoy talvez seja o personagem mais mal compreendido de toda a saga. Ela é retratada como fria, distante e condescendente, e é tudo isso de fato. Mas Narcisa é também a única pessoa naquele universo que mentiu para Voldemort na cara dura para proteger o filho, sem poder mágico especial, sem exército, sem plano de backup. Só ela, a pergunta e o amor pelo Draco. Isso é coragem de um tipo que os Grifinórios passam 7 livros tentando demonstrar em batalhas com varinhas. Ela fez mais pelo filho em 30 segundos do que qualquer discurso de Dumbledore fez por qualquer aluno. Blasio Zabini não tem muito tempo de tela, mas o que aparece é suficiente. Ele é calculista, observador, não desperdiça energia em batalhas que não valem o custo. No mundo que trata a reatividade emocional como virtude e chama isso de paixão, Blasio representa o oposto. Um homem que mede antes de agir e não pede desculpa por isso. Severus Snape merece uma análise separada porque ele é, provavelmente, o personagem mais complexo de toda a obra, e passou a maior parte dela sendo tratado como antagonista pelo próprio protagonista e pelo leitor. Snape era um Sonserino completo, leal aos seus de forma absoluta, mesmo quando esse compromisso custou décadas de vida dupla e isolamento total. Ele protegia Harry Potter não por afeição, mas por uma lealdade transferida a Lily que nunca expirou. Ele foi capaz de manter uma performance impecável durante anos debaixo dos olhos do vilão mais poderoso do universo, sem trair nenhum gesto, nenhum pensamento. Isso não é uma habilidade de Grifinório. Isso é Sonserina pura. E foi exatamente esse conjunto de características que tornou possível a vitória final que Harry nunca teria alcançado sozinho. Bellatrix Lestrange é o caso mais extremo, e o único onde o defeito é genuinamente um defeito. Ela trocou lealdade por fanatismo, e fanatismo é sempre uma armadilha independente da causa. Mas mesmo no extremo de Bellatrix, existe algo a ser reconhecido. Ela nunca foi covarde, nunca traiu quem escolheu seguir, e nunca fingiu ser algo que não era. Num mundo cheio de personagens que mudam de lado conforme a conveniência, Bellatrix era o que era sem disfarce. O que Harry Potter como obra ensina, quando lida com os olhos abertos, é que ser mais parecido com um Sonserino, ambicioso, estratégico,
leal aos seus, intolerante com mediocridade e consciente de que o sistema favorece quem o sistema quer favorecer, é uma postura muito mais funcional para qualquer pessoa que queira construir algo real do que a postura grifinória de confiar nas instituições. Seguir as regras e esperar que a coragem isolada seja suficiente para vencer. Você foi ensinado a torcer pelos grifinórios. Mas pensa comigo, quais características de qual casa fazem mais sentido para a vida que você quer construir?